Olá, vim aqui mais uma vez para falarmos um pouquinho aqui no A Bíblia em Poucos Minutos. E hoje é 25 de dezembro, Natal. Estou aqui neste lugar bonito, gosto muito daqui, é um lugar que eu gosto de estar para falar a respeito das coisas de Deus. E eu estou aqui com a continuação do assunto da vida de Abraão, que vai ter uma comparação com a vida de Cristo em algum sentido. E eu gostaria de fazer esse paralelo em poucos minutos com você. Convido que, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe esses vídeos com outras pessoas. E pode ser uma forma da gente levar uma mensagem de esperança para as pessoas. Abraão tinha saído lá da sua terra, tinha ido jornadear até Canaã, que era aquela terra que Deus tinha prometido para ele. E nesse jornadear, da última vez que a gente falou aqui, a gente falou que Abraão precisou deixar essa terra e ir para o Egito, porque houve uma grande fome. E hoje nós estamos no momento que a gente vai falar quando ele volta do Egito, e agora ele vem trazendo muita riqueza, muita prata, muito ouro, e com ele vinha a sua esposa, a Sara, e um sobrinho querido dele, chamado Ló. E esse sobrinho também acabou se enriquecendo juntamente com Abraão. E eles ali agora naquela terra de Canaã, eles armaram as suas tendas e recomeçaram a vida naquele lugar. Mas não passou muito tempo em que as coisas começaram a ficar difíceis ali, porque os servos de Abraão começaram a ter discussões com os servos de Ló, porque parecia que a pastagem para os animais não dava para todo mundo. E ali então muitas discussões. E veja, foi então que eles perceberam que eles precisariam se separar. E mesmo que Deus tenha dado aquelas terras para Abraão, e Ló tinha acompanhado seu tio, Abraão, mesmo sendo mais velho, né, era aquele que era o que tinha sido, né, aquele que tinha sido prometido a ele todas aquelas terras, né, e tudo mais em relação a posição de Abraão em relação a Ló. Abraão, foi o primeiro a propor para Ló a fazerem aquela separação. E ele deixou com que Ló escolhesse. E a Bíblia, ela nos fala em Gênesis capítulo 13, é que está essa história relatada. E ele disse: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre meus servos e os seus, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres para a direita, irei para a esquerda. Se escolheres para a esquerda, irei para a direita. Veja que manifestação maravilhosa de Abraão, né? Ele sendo, digamos assim, o herdeiro de tudo aquilo, ele dá para Ló a oportunidade da escolha. Vivendo num mundo onde há muitas competições, né? E a gente percebe que entre as pessoas, quando existe questões de vantagens, né? Normalmente a gente percebe que as pessoas elas vão se agarrar às suas vantagens e muito dificilmente vai abrir mão em relação a uma outra pessoa,
quando ela percebe que as vantagens são dela. E de fato, todos nós, como seres humanos, nós sofremos desse mal. Mas, olhando essa história de Abraão, o incentivo aqui é justamente isso, a gente observar quantas famílias, né, separadas hoje por questões de lutas por coisas seriam preservadas, né, se houvesse essas gentilezas em que um olhasse o outro como gostaria que o outro olhasse a si mesmo. Quantas discussões seriam evitadas, né? E quantas igrejas hoje permaneceriam ali ainda agregadas, sendo que nós vemos tantas situações, mesmo dentro das igrejas, onde há desagregação, as pessoas começam a se separar, simplesmente por conta de diversidades de pensamentos e onde as pessoas dão oportunidades daquela sementezinha do mal vir e começar a frutificar ali na mente daquelas pessoas. E embora Ló tivesse tido toda aquela prosperidade por ele estar conectado a Abraão, ele não ligou muito. Ele simplesmente quis tirar as vantagens daquela possibilidade dele fazer escolhas. E a Bíblia nos fala que em Gênesis 13, de 10 a 13, que Ló levantou os seus olhos para aquelas campinas e ele olhou quantas vantagens teria nas campinas que iam para cidades de Sodoma e Gomorra, né? E as outras cidades vizinhas. E ele viu quanto teria de vantagens ali com relação a possíveis comércios, né? Em relação aos comércios lucrativos daquelas cidades. E ele não tomou em conta os perigos que teriam naquelas cidades. Perigos relacionados ao estilo de vida das pessoas que estavam ali. Porque a Bíblia fala que aquelas cidades estavam tremendamente corrompidas. Mas Ló não ponderou estas coisas. E ele resolveu armar as suas tendas desde a Campinas do Jordão até as cidades de Sodoma e Gomorra. E agora, finalizando aqui esse pequeno momento a respeito da Bíblia, em poucos minutos, né, a respeito da vida desse patriarca Abraão, nós, conhecendo a Bíblia, nós vimos que Abraão foi um patriarca, que dele viria Jesus Cristo. Quando Deus escolheu Abraão para da descendência dele vir Jesus Cristo, Salvador da humanidade, e nós hoje, em pleno dia de Natal, nós estamos assim reflexivos a respeito de tudo que se passou da vida de Cristo. E uma das coisas que nós vemos na história de Cristo é alguns pastores que estavam lá na campina, né, daquela terra de Belém, quando aparece os anjos trazendo uma boa notícia. A notícia de que o Salvador teria nascido. E eles trazem essa notícia com cânticos de louvor. E nesses cânticos eles dizem: paz na terra, boa vontade para com os homens. Por que essa mensagem? Porque Deus, a grande mensagem que Deus quer nos dar é essa de paz na terra, de boa vontade. Como assim? Os seres humanos estão sempre envolvidos com egoísmo, com sentimentos de vantagens, né? E Deus, ele justamente na pessoa de Jesus Cristo, ele quis doar, ele quis trocar o quê? Todas as vantagens do céu que nós não teríamos acesso, envolvidos com o pecado como estamos,
mas nessa troca em que Jesus Cristo vem e se entrega por nós, ele nos dá essa possibilidade. Então, essa é a grande verdade que temos hoje. E, ao mesmo tempo, Jesus, ele nos ensina, né, através da Bíblia, os apóstolos, né, tem um texto da Bíblia que diz exatamente nessas palavras: o quanto puderdes, tendes paz com todos. Nós sabemos que nós não conseguimos ter paz quando as pessoas realmente elas entram em conflito e mesmo que a gente queira, essas pessoas elas querem guerrear. Mas o quanto nós pudermos e o quanto estiver ao nosso alcance, que possamos entender essa mensagem de paz, né? Podermos dar a prioridade, deixar as discussões para lá, coisas que não vão levar a nada. E é bom a gente sempre pensar, né? A que isso vai me ajudar? Né? Muitas vezes a gente quer fazer valer os nossos pensamentos e é bom que a gente pense, né? Será que vai levar em quê? Será que isso vai ser bom para mim? Será que eu vou ficar mais feliz com isso? Não é mesmo? Então, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos compreender as verdades que estão na Bíblia, em especial essas que nós estamos galgando no conhecimento, né? Do Gênesis ainda, falando da vida do patriarca Abraão. E muitas outras nós vamos ainda ter oportunidade de conhecer. Então vamos concluir aqui fazendo uma prece a Deus, pedindo a Ele para que Ele nos ajude. Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de amor, de bondade, que o Senhor propôs a paz na terra através de Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. Que o Senhor possa, Senhor, trazer aos nossos corações esse sentimento maravilhoso que pode trazer a união, a paz, assim como esse patriarca Abraão escolheu ter, né, na hora em que ele teve que fazer essa decisão a respeito das terras. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor nos proporciona. Ser com cada um que está ouvindo essas palavras, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.